Está chegando o momento da grande mobilização que o agro está promovendo para uma manifestação dia 4 em Brasília, quarta-feira. E é sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje no programa. E eu estou recebendo aqui em nossos estúdios Vitor Geraldo Gaiardo, que é o presidente do Sindicato Rural de Jataí. Vitor, boa tarde. Boa tarde. Deixa eu só conferir aqui que está isso agora. Vamos ouvir seu boa tarde. Boa tarde. Valdeci Sobernigo, produtor rural, também é sempre uma liderança, está sempre presente nesses movimentos. Valdeci, boa tarde. Boa tarde, Fabelle, e a todos que estão nos assistindo. Agora, está chegando já, dia 4 de abril, que a princípio até parecia estar longe, né? Já é quarta-feira próxima. Vitor, a movimentação está calorosa, né? Muito. Olha, a gente está até surpreendido, né, vamos dizer assim, na verdade, porque o tanto que a adesão, né, ao movimento está grande, né? A gente tinha ideia assim que fosse mais localizado e tal, né? Os estados mais próximos talvez tivesse, mas a participação do pessoal de outros estados, né? Desde o Paraná até no Rio Grande do Sul, que é mais distante, Isso. O próprio Pará, que também é distante, mas muita gente mobilizando. Agora, em especial, a nossa questão aqui do estado de Goiás, né? Nós começamos a fazer a divulgação e tal, a princípio, os sindicatos do estado de Goiás, um pouco retraídos, assim, né? Talvez não entendendo muito no início e tal, O propósito. Às vezes o próprio presidente com um certo receio de participar, pelo fato de que as entidades principais, CNA, federações, não estarem assim apoiando o movimento. E então muitos sindicatos, por exemplo, sindicatos assim menores, cidades menores, o pessoal tem um pouco de receio. Mas olha, nessa última semana, dos 10 dias para cá, a adesão assim dos sindicatos, quase que, né, um grande número de sindicatos de Goiás se manifestando e entrando no movimento e já disponibilizando, levando caravanas, né, ônibus que irão levar pessoal de todas essas cidades. Então o movimento está tomando uma proporção muito grande. Eu acho que o agro brasileiro fará um dos maiores movimentos da história, né, defendendo assim os interesses da classe. Olha, de Goiás até hoje, pela manhã, quando foi a última atualização, nós estávamos com mais de 50 entre sindicatos e outras organizações já confirmadas as presenças. Isso aí demonstra essa adesão maciça mesmo, né? É muito. E muita gente assim, ó, eu tenho assim, o que eu tenho notado, assim, que pessoas que procuram, enquanto vocês, ó, eu vou estar lá, vou estar presente, o pessoal liga, o pessoal de outros estados ligando para a gente também. Isso. E as pessoas aqui da cidade, das cidades vizinhas, nossa, aqui também, né, mostrando interesse. E então aí a gente sente o quê? O setor realmente está numa carência muito grande. Estamos precisando fazer realmente, porque o setor está vivendo uma situação de desespero quase. Porque se nós somos penalizados com essa cobrança retroativa do Fundo Rural, nós vamos estar colocando em dificuldade o setor como um todo, né? Muitas pessoas vão ter quase que sair da atividade, porque vão assumir um passivo que não deve e pagando prestações corrigidas pela taxa Selic, né? São valores que você vai chegar lá no final de 15 anos, vai estar devendo quase 30% a mais do que a dívida original. Quer dizer, isso é um absurdo. Nós não podemos aceitar uma coisa dessa. E estão nos impondo isso. E pior de tudo, a gente vendo lá, parece que não consegue sensibilizar a classe política, parece que não sensibiliza, parece que eles estão defendendo o outro lado, parece que não estão querendo nos defender. É muito estranha essa situação. A gente tem visto aí situações que deixam a gente tenso, preocupado. E é por isso que precisa da sua participação, Valdeci. Nesses momentos, a gente vai vendo, eu acho que dá para a gente ver várias coisas, né? A gente vê a necessidade que o agro está passando, por isso essa mobilização toda. E também a gente
gente vê a união da categoria, né? Você sabe que a classe produtora, ou as classes, elas tendem a se unir na dificuldade, né? Verdade. Na dificuldade. Então, se você fizer uma análise muito simples, o arroz passa por uma situação dramática, né? A gente que é do Rio Grande do Sul, tem muitos amigos arrozeiros, conhece bem a lavoura orizícola. Historicamente, o arroz sempre foi uma atividade de muito risco e de prejuízos, né? O trigo, nós poderíamos ser autossuficientes no país, né? Com consumo aí de 10, 12 milhões de toneladas de trigo, e importamos mais da metade, entende? E não tem preço para o que é produzido aqui. E não tem preço, né? Onde nós temos clima, nós temos maquinário, nós temos gente, nós temos solo, e existe uma total ausência de política para trigo. Então tá, arroz, trigo. Aí vamos para o leite. Catastrófica a situação do leite, né? Você pega o problema de suínos e aves. Já pode incluir toda a carne nisso aí, porque... Carne fraca, segundo episódio. Mas, historicamente, os suínos, Vitor, nós que somos lá da região suinícola, do Rio Grande, lá, né? A gente se criou, o meu pai era criador de porco, nós tínhamos chiqueirão de porco, como a gente chama no gaúcho, né? Nós se criamos no meio dos porcos, digamos assim, né? Alimentando os porcos na atividade. É uma atividade de altíssimo risco que muito poucos anos a classe dos suinocultores ganha dinheiro. As aves é uma integração que praticamente você fica na mão das empresas prestando uma mão de obra assim, mínima para você ser remunerado, né? O milho a nível global, né, agora reagiu ao preço do milho, mas o ano passado nós vendemos milho a R$16, R$17. O Mato Grosso a R$12, que é o maior produtor de milho. Então você vê que a classe produtora da nação, que tem sustentado o país, que tem sido a âncora verde ao longo de todos estes anos, desde do Plano Real. Completando essa lista sua, a gente teve, não muito, aí uns 2 anos atrás, até produtores aqui da região com laranja que não tinham o que fazer com a laranja. Então, veja bem, a própria laranja também, o pessoal, muitos produtores do estado de São Paulo, tem muito pessoal que planta laranja, saíram da atividade. Saíram da atividade, né? Café também com problema. O café, hoje nós estamos aí com a divulgação de uma das maiores safras aí de 50 e poucos milhões de sacos de café. Está um custo elevadíssimo. Então, a única cultura que se escapa um pouco é a soja, né? Mas se você for analisar, os últimos 3 anos, a média de preço tem sido a mesma que nós estamos recebendo. Para venda, né? Que de custo não foi. Não, exatamente para venda. Então, você veja que você hoje, para você produzir, nós estamos numa situação muito difícil, é geral. E nós não temos nenhuma política agrícola que ampara isso. Então, gradativamente os produtores e as cadeias produtivas foram perdendo renda, pegando mais empréstimo, se endividando, né? Fazendo essas pedaladas que a gente faz, às vezes pega um empréstimo e vai, mata-mata, vamos indo, né? E chegou numa encruzilhada onde a gota d'água foi o fundo rural. O fundo rural, às vezes as pessoas não se apercebem, é 2,3, isso aí é o sal do churrasco, digamos assim. Não é o sal do churrasco, ele representa muito e ainda mais tentando cobrar um passivo que a gente não deve. Então, eu acho que a classe produtora despertou, está vendo que o movimento não é de A, de B ou de C, que o movimento são dos produtores, é da base, e que se a base não reagir, nós vamos sucumbir, nós vamos quebrar, muita gente vai abandonar a atividade. E essa conscientização que está levando as pessoas a aderirem ao movimento. É um movimento sério, um movimento sem bagunça, sem baderna, decente, como nós fizemos o outro. Né? Sem cunho político? Sem cunho político. Né? Os políticos somos nós, os produtores. A nossa política, o nosso partido é a produção, é o produtor rural. Essa é a verdade.
E o pessoal está chegando num ponto que ou a gente toma uma atitude em cima de todas essas, o que vem acontecendo, ou a gente vai sucumbir. Você pega o próprio Mercosul, né? O Mercosul, as pautas. O Mercosul é um acordo que beneficia os países vizinhos e o pessoal da indústria branca e automóveis que produz, e sacrificaram, pegaram a agropecuária como bode expiatório para fazer a relação de troca, né? Então, o acordo do Mercosul, isso não é acordo, gente. Isso não é acordo. O acordo tem que ser mão dupla. De mão dupla. Que nós possamos, então, comprar os insumos lá fora. Por que os insumos lá fora são mais baratos, né? O pessoal tem um custo menor. Então, você veja, isso aí, a própria segurança jurídica, a gente tem que ter segurança. A gente tem que ter paz no campo para poder produzir. A gente tem que ter tranquilidade. Nós não podemos pensar em desestruturar a nossa produção. A família, quantas milhares de famílias poderão ser desestruturadas? Então nós carecemos de uma política total, nós não temos política agrícola. Tem essa política de crédito anualmente que se lança plano safra, certo? O plano seria muito bom se tivesse o seguro. O seguro é fundamental. O seguro é fundamental. A atividade agrícola, que é de alto risco, ela não estaria endividada se nós tivéssemos um seguro. E o governo, ao longo dos tempos, teria gasto muito menos do que gasta hoje em prorrogar dívida Seria vantagem para todo mundo. Para todo mundo. É o seguro, precisa um seguro total da produção. Então, Fabélia, a hora é agora. E aí se alia esse momento ao problema político que nós vivemos no país. Nós vivemos um divisor d'águas. Se nós vamos querer ser um país sério, um país que caminha para a valorização do trabalho, da produção, ou vamos ir para um caminho de que as pessoas que não querem trabalhar, e cada vez mais pessoas se incorporam, que não querem ganhar sem trabalhar, né? Ou nós vamos para um sistema onde a meritocracia ela é validada, né? Onde o direito de propriedade é validado, onde o resultado do teu suor, do teu trabalho é validado, ou nós vamos ir para um caminho que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, casualmente, está existindo essa coincidência no dia 4, de o pessoal sendo chamado para defender o país, para defender a produção, para defender a meritocracia, para defender o trabalho, para defender a decência, não a corrupção, né? A toda essa situação que o nosso país está vivendo. Vitor, a gente também tem sempre o governo tentando criar separações, porque ele lidar com o grupo dividido é mais fácil para dominar do que se todos estiverem unidos. Essa luta, essa mobilização, ela não é para o produtor médio, para o produtor grande ou para o produtor pequeno, agricultura familiar, é para todos os produtores rurais, né? Exatamente. Porque a classe toda está envolvida nesse episódio. Então, ela não tem diferença do de tamanho. De tamanho, porque ela atinge a toda, ela atinge desde o produtor de leite, desde o pequeno produtor de leite, o pequeno produtor lá de suíno, tal, de aves, até o grande produtor de commodities, né? Todos eles envolvidos nesse problema, né? E o Valdecir colocou muito bem. Eu acho que o anseio nosso, o povo brasileiro está aprendendo, eu vejo assim, aprendendo a reagir, está sentindo que temos que sair da zona de conforto e nós temos que mostrar que o setor que produz, aquele setor que traz o resultado para o país, esse setor tem que se manifestar. Nós não podemos mais ficar apanhando sentado. Nós temos que reagir, porque você vê que essa questão dessa provocação do A contra o B, o pequeno contra o grande, isso aí, quem trabalha dessa vez, essas são aquelas teorias de Gramsci, aquelas teorias que vêm, que são a origem do sistema socialista, né? Que não deu certo em lugar nenhum. No mundo. Nós estamos aí, está provado que não é lugar nenhum. Agora nós vamos querer entrar nisso aí para quê? Aliás, nós já vemos vivendo isso
há muitos anos, né? Não é só nos governos, nos últimos governos que teve, não, porque essa tendência ela já vem desde a implantação de FHC para cá, né? Desde da saída dos militares do poder. Na realidade, a nossa democracia, a nossa república, ela não ficou bem definida, né? Não, na verdade, nunca lutaram, essa turma nunca lutou por democracia. Essa turma lutou para tirar um regime, para colocar outro regime que eu entendo que seja pior ainda. Essa é a minha leitura, a leitura particular que eu faço, mas que eu tenho certeza que é essa a leitura correta. Porque, então, essa questão de fazer assim, vamos tirar de quem produz para jogar, porque nós vamos criar, então, um país de inertes, um país de pessoas que vão viver às custas, até que aquele que produz resolva, então, vou parar também. Aí quem que vai nos sustentar a todos nós? Então, eu acho que está na hora de parar com isso. O país tem, e agora esse é o ano, né? Eu falei que esse movimento não tem política no meio, mas nós temos que ser políticos assim, todo dia nós temos que fazer política, mas nós temos que procurar o caminho para o nosso país. Nosso país está à deriva, precisamos achar o caminho, né? E acho que esse é o ano, e estamos em tempo de fazer essa mudança, e acho que com esse nosso movimento, talvez seja assim, o despertar, né? Uma classe que representa muito na economia brasileira, saindo de dentro da porteira da fazenda e indo para fora da porteira, dizendo aqui, ó, nos respeite, por favor, porque nós temos essa nossa classe, representa muito, né, na economia e no contexto nacional. Então, nós estamos fazendo, acho que no agronegócio, estamos fazendo definitivamente parte para fazer e defender aquilo que é de direito dele. Nós não estamos indo pedir esmola ou pedir que nós não queremos pagar a conta, não é isso. Perdão de dívida. Nós queremos aquilo que é justo. Nós fomos, em 2010 e 2011, numa decisão unânime de 11-0, 2 vezes no Supremo Tribunal Federal, publicado até nos jornais do Supremo Tribunal Federal, dizendo assim, ó, agricultor, pessoa física, vocês não precisam pagar a contribuição do Fundo Rural porque ela é ilegal. Agora, sobre a produção. Sobre a produção. Mesmo porque nós vínhamos e continuamos contribuindo sobre a folha de pagamento. Exatamente. Como todo mundo faz. E agora, assim, e sobre a receita bruta, quer dizer, você pega 2,3% de tudo, você coloca tudo que você tem, tudo que é despesa, tal, e isso não tira fora. Você pega a produção bruta, né, do montante. Gente, isso representa 30% mais do seu lucro. É muito dinheiro. Né, do lucro líquido. Então não tem, e às vezes até mais, porque tem setores que tem anos que você trabalha com déficit. Então você paga 2,3% sobre um valor que nem lucro você tem. Então isso é um descalabro. Então nós queremos o quê? Isonomia, né? Se é para pagar sobre a folha de pagamento, vamos pagar sobre a folha de pagamento como é pago na área empresarial, né? Da mesma forma, né? Vamos ter opção, então vamos ter opção. Quem quiser recolher sobre a produção, que recolhe sobre a produção, numa taxa menor, como está estipulado a partir... E estamos pagando, né? A partir de janeiro... Estamos pagando. Estamos pagando a taxa e estamos pagando sobre a folha. E sobre a folha também. Quer dizer, ainda é em duplicidade essa Então, cobrança. eu acho assim, eu acho que vamos ser justos. Nós queremos a justiça para o nosso setor também, né? Porque não queremos ser tratados de forma diferente. Então, acho que aí essa é a nossa briga, essa é a nossa luta.